eu vou falar sobre algo que já me perguntaram de maneira privada algumas vezes, que é, olha, Rabino, eu tenho interesse de estudar o Guia dos Perplexos do Maimônides. Qual edição eu devo pegar? Qual tradução eu devo usar? Então vou fazer aqui rapidamente um comentário sobre as traduções. Então, o livro originalmente ele foi escrito em árabe, então se você consegue ler diretamente no árabe medieval é sempre melhor. Agora, não sendo o caso, como não é o caso da maioria das pessoas, então vamos aqui aos comentários das diferentes edições. A primeira, há duas traduções medievais que são usadas para o hebraico. A mais usada é a tradução do Rav Ibn Tibbun, que temos aqui um exemplo dessa edição. Ela vem com alguns comentários. E essa tradução eu não recomendo muito, porque o uso da terminologia, né, escolhida pelo Rav Ibn Tibbun muitas vezes não é preciso, e principalmente não havendo na época dele termos específicos de filosofia que o Rambam usa, que já havia uma certa tradição dentro do mundo árabe e simplesmente não havia termo equivalente em hebraico. Então o Rav Ibn Tibbun teve que inventar alguns termos para fazer a tradução, e isso dificulta bastante, porque você passa a ter que aprender aquele termo, e para você aprender o termo, no fim das contas, você acaba tendo que ir para o original, e aí não adianta a tradução acaba perdendo parte do efeito dela, né? Então eu não recomendo como tradução, mas as edições que têm outros comentários podem ser úteis devido aos comentários, né? Falando em comentários, há uma outra edição em hebraico feita em 4 volumes, aqui, que é do rabino, professor Yehuda Ibn Shmuel. E ele traz comentários que são muito bem feitos. Então, a edição ela vale pelos comentários. Agora, a tradução utilizada é a tradução do Rav Ibn Tibbun, então tem as limitações da tradução, mas com relação aos comentários ela tem a sua utilidade. Outra tradução feita para o hebraico é a do professor Michael Schwartz, da Universidade de Tel Aviv, que esses 2 volumes aqui é uma boa tradução. A tradução ela tem uma linguagem bastante clara, você lê de uma maneira bastante fluida, então ela tem essa vantagem por um lado. Por outro lado, ele toma certas liberdades à medida que ele vai traduzindo, como é algo inevitável. Agora, os comentários que ele faz também são comentários, não são comentários muito longos, mas são comentários também bons, tem seu valor. Ele não era... ele não tinha a pretensão de fazer um comentário super extenso, mas o que ele faz tem seu valor, é uma boa edição se alguém quiser usar. Há a edição em 3 volumes do Rav Yosef Kapar. A versão em 3 volumes, bem da verdade, hoje em dia não se encontra à venda, porque o Rav Kapar ele cedeu os direitos da edição para a editora Mossad Arav Kook, e a editora decidiu, contra a vontade do Rav Kapar, depois que ele faleceu, parar de imprimir a versão completa da tradução dele, pois todas as traduções do Rav Kapar ele sempre colocava o original ao lado da tradução. Então ele sempre fez isso. Então você tinha o texto em árabe original e do lado a tradução em hebraico. A editora Mossad Arav Kook parou de fazer essa edição, seja por motivos de custos ou porque eles não querem, pelo motivo que seja, colocar o original ao lado. Eles pararam de fazer isso, e inclusive há uma editora, né, do Mahon Moshe, que é uma editora que ela se ocupa de imprimir as outras obras do Rav Kapar. Eles pediram autorização para a editora Mossad Arav Kook para liberar a obra,
para que eles pudessem imprimir a versão completa, mas a editora se recusou a liberar, muito embora o Rav Kapar tenha cedido, sem pedir um centavo, os direitos da tradução que ele fez. De todo modo, a edição do Rav Kapar hoje, que a Mossad Rav Kook imprime, é essa versão em um volume, e é uma tradução, ela é uma tradução boa, porém é uma tradução que não é tão fluida a sua leitura. Agora, os comentários que o Rav Kapar faz são muito bons, e quem tem a edição original tem uma cópia dela, mas você tendo a edição original, além dos comentários, ele ainda faz comentários ao próprio texto em árabe com relação à variação textual, que também é algo bastante útil se você está realmente focado em algum trecho específico do livro. Então, essa edição, ela, enquanto tradução, ela é uma tradução boa, porém, ela tem as dificuldades devido à fluidez do texto não ser tão boa, principalmente para o hebraico de hoje em dia. Alunos do Rav Kapar fizeram o que eu considero a melhor versão em hebraico disparada, que é essa versão aqui, que é feita pelo Mifal Mishneh Torah. Então são 3 volumes. Eles pegaram o texto em árabe, eles editaram novamente o texto em árabe, corrigiram alguns pequenos erros que haviam na edição original do Rav Kapar, eles retraduziram tudo do árabe e, principalmente, organizaram e fizeram comentários que são sucintos, eles são curtos, mas são muito bem feitos. Recomendo muito a leitura, né, para quem sabe hebraico. Agora vamos sair do hebraico, vamos para outros idiomas. Então, temos aqui em espanhol. Temos aqui essa edição em espanhol. A edição é do David Gonzalo Maeso. E ela é uma edição muito boa, também traduzida diretamente do árabe. É uma edição bem feita, e o estilo de tradução que ele faz não é um estilo mais literal, ele toma mais liberdades, o que é algo bom, porque, por um lado, ele retira certas ambiguidades do texto, deixa o texto mais claro, mais fácil de ler. Por outro lado, a tradução, quando ela toma certas liberdades, ela tem o risco de levar o leitor a erros, se o tradutor, ele mesmo, errou, e também retira do leitor a possibilidade dele decidir como ler certas ambiguidades. Então, é uma tradução muito boa de todo modo, muito recomendada. No mesmo estilo de tradução, há a tradução para o italiano do professor Mauro Zonta. Então, o professor Mauro Zonta é especialista em hebraico, literatura hebraica medieval, islâmica também. E é uma obra que o estilo de tradução é parecida com a tradução do Maeso, como também é parecida com a próxima que eu irei falar, que é a versão do rabino Solomon Munk. Essa é uma edição que, inclusive, é possível achar online, pois o direito autoral já acabou, é fácil de achá-la online. São 3 volumes, e há algo legal dela, é que no final da obra há o texto integral em árabe, no original, então a pessoa ela pode ter acesso ao texto original para comparar. Essas 3 traduções que eu falei, tanto a do Solomon Munk para o francês, a do Mauro Zonta para o italiano, a do David Maeso para o espanhol, todas elas seguem mais ou menos o mesmo estilo, quer dizer, eles tendem a parafrasear mais e, em situações de ambiguidade, não serem literais. Vale a pena, todas as 3 são muito boas, pegue o idioma que seja mais confortável para você. Agora vamos ao inglês. Então, há
uma edição bastante comum, também está em domínio público, que é do rabino Michael Friedlander. Então ele também fez outras traduções de obras judaicas para do hebraico para o inglês, e essa daqui ele faz do árabe para o inglês. Ele era especialista em língua árabe medieval, e é uma tradução boa, porém ela hoje é preterida em função da tradução que eu particularmente, considerando todas elas, que eu considero a melhor tradução até o presente momento, que é a tradução do professor Shlomo Pins. Tá? Essa tradução, ela não tem comentários, tem umas notas muito curtas. Há uma introdução feita pelo Léo Strauss, que é muito boa, uma introdução de mais de 100 páginas, que vale a pena a leitura, pois ela dá todo um background histórico. Agora, a tradução, para o bem ou para o mal, ela tende a ser mais literalista e precisa. Então, isso quer dizer que o texto pode ficar um pouco mais truncado. Agora, por que eu acho essa tradução superior a todas as outras até o momento? É devido, à precisão do tradutor, que ele tende a sempre ser preciso, e quando algo é muito ambíguo, que é muito difícil de entender o texto, ele indica a ambiguidade e faz a nota de rodapé e diz o que é, e assim mantém. E pelo uso da terminologia, que no inglês, os termos técnicos, os termos filosóficos técnicos que são traduzidos, há também uma tradição em inglês, de modo que você automaticamente sabe a que o termo está se referindo no original. Então, se você conhece o termo original em árabe, você sabe que ele em inglês foi traduzido dessa maneira. Se você conhece um pouco mais, você sabe, ele veio do grego de tal modo, foi para o árabe assim, e aí no inglês chega assado. Então, isso facilita muito, especialmente para o leitor que quer estudar a obra com mais profundidade. Então, esse aqui, há uma nova edição que está sendo preparada em inglês, não dá para julgar até que ela seja publicada. Finalmente, um comentário à edição feita pela editora Sefer. Então, eu começo dizendo que a pessoa que fez a tradução foi um esforço de uma pessoa sozinha, sem apoio acadêmico em volta para fazer todo esse projeto. Então é algo admirável todo o esforço que a pessoa fez. Contudo, é importante dizer que é tradução de tradução. A tradução dele é principalmente baseada na versão do professor Michael Schwartz, em hebraico. Os comentários também, muitas vezes, são comentários resumidos ou baseados nos comentários do professor Michael Schwartz, nem todos. É uma obra bastante honesta, contudo, há limitações devido à própria situação editorial. Há termos que não são traduzidos de maneira precisa, há termos que o mesmo termo é ora traduzido de um modo, ora traduzido de outro, e isso pode causar erros, mas para o leitor, de modo geral, que quer ter acesso à obra e não tem facilidade de ler nos outros idiomas, é uma obra perfeitamente utilizável. Então, é louvável o esforço do tradutor de ter feito sozinho isso daí, né? Fazer uma obra dessas exige um tempo muito grande. Você exigiria alguém que soubesse o idioma original, tivesse tempo para fazer toda a tradução, que não é só traduzir, mas é conhecimento dos termos técnicos, é ver as dificuldades que aparecem, é consultar todos os outros para poder fazer uma obra assim. Então, não é uma coisa fácil. Então,
tá aí as diversas traduções do Guia dos Perplexos, e aquele que se interessar agora já tem aí todas essas opções para escolher, sabe o que fazer, como fazer, e aí sentar e estudar. Muito obrigado.